Bom, na aula passada a gente viu a cidadania lá na Grécia. Agora a gente vai ver em outros lugares do mundo ao longo do tempo. Ok? Lembrando que a gente está com a apostila 7. Com a Idade Média, começaram a acontecer algumas transformações na sociedade e na vida das pessoas. As organizações políticas das sociedades da época, principalmente. Com tudo isso que estava acontecendo, a estrutura da sociedade passou a privilegiar somente as pessoas nobres, reis, príncipes e membros do clero, pessoas que pertenciam à igreja. Os camponeses e escravos não tinham voz em relação a outros grupos, então eles não tinham permissão para dar um palpite, para sugestionar sobre qualquer assunto político da época. Mais tarde, começaram a surgir algumas mudanças políticas e começaram a se formar alguns estados lá, principalmente na Europa. Então começaram a surgir Portugal, França, Espanha, certo? E com essa formação de estados, começaram a surgir novas ideias. Essas ideias e essas mudanças, elas foram influenciadas pelas grandes navegações, pelo comércio da urbanização e pela intensificação do comércio. Nesse período, o poder ele estava centralizado na mão dos reis. Eles eram considerados figuras escolhidas por Deus. Esse sistema político se chamava absolutismo. O absolutismo quer dizer, então, que é o poder na mão de um rei. Certo? Não havia espaço para o exercício da cidadania nessa época, pois todo mundo era súdito e não podia opinar na decisão política da sociedade. A partir do século XV, quando começaram a surgir os burgueses é um grupo que foi surgindo e foi enriquecendo com a intensificação do comércio. Então, eles começaram a buscar poder também. E eles não concordavam com os altos impostos que eram obrigados a pagar, enquanto os nobres eram dispensados dessa obrigação. Então, as pessoas mais nobres não precisavam pagar impostos, né? Já não era justo essa condição. Infelizes com essa situação do domínio do rei e com os altos impostos cobrados, pensadores europeus começaram a desenvolver propostas e questionar esses padrões políticos impostos pelo governo da época. Diversas ideias surgiram na busca de uma sociedade mais justa e igualitária. E alguns filósofos se dedicaram ao estudo dessas questões, na tentativa de encontrar uma solução que desse dignidade às pessoas. Esse conjunto de ideias inovadoras, esse processo se chamou Iluminismo. O Iluminismo ele sucedeu o Renascentismo, que vocês já devem ter estudado principalmente nas aulas de artes. Esses vários pensadores famosos faziam parte do Iluminismo e eles sentavam para refletir, propor mudanças para a sociedade. Sem falar que também eles aprimoraram os conceitos de cidadania para aquela época em que eles estavam vivendo. Na França, ocorreu a tão famosa Revolução Francesa, que foi um movimento que colocou fim ao absolutismo nesse país. As ideias iluministas foram fundamentais para que essa revolução acontecesse. A França era governada por Luís XVI e a Dona Maria Antonieta e passava por grandes dificuldades. A França tinha escassez de alimentos, principalmente. Enquanto os camponeses viviam na miséria, a realeza e a nobreza viviam uma vida luxuosa. E isso gerou grande descontentamento popular. Juntamente a isso, a burguesia, que são aqueles comerciantes, né? Influenciados pelas ideias iluministas, queriam mudanças. E assim se resultou a Revolução Francesa.
Após um período de turbulência, com conflitos entre vários grupos da sociedade francesa e mudanças no poder, o general Napoleão Bonaparte toma o poder e, com isso, finaliza a Revolução Francesa. Essa revolução foi muito importante porque levou a igualdade de direitos e a democracia, principalmente para centros de discussões, influenciando as mudanças, principalmente nos conceitos de cidadania e na vida dos franceses. Leia o texto na página 172 e 176 com muita atenção e depois responda as atividades, exceto a atividade 1. Um abraço e até mais.